Olá, pessoal! Hoje nós vamos realizar a correção do bloco 3, plano de estudos 4, atividade 2. Artigos. Leia um trecho da fábula O Cão e a Lebre. Uma lebre brincava alegremente num campo, quando de súbito veio um cão pulando em sua direção. A lebre soltou um grito de terror, julgando que ele a mataria. O grande cão a acuou com seus enormes dentes. A lebre fechou os olhos, esperando o pior. Para sua surpresa, o cão não a mordeu. Em vez disso, parou de rosnar e de acuá-la. A lebre abriu os olhos e espiou o cão. Venha brincar comigo, disse o cão, abanando a cauda. Então, pessoal, nesse trechinho, né, a gente percebe que tem algumas palavras que estão sublinhadas, como uma lebre, um cão, a lebre, um grito, a lebre, os olhos, o cão, a lebre, os olhos, o cão e a cauda. Construindo o conceito. Em relação às palavras destacadas no texto, responda. Questão 1. Como é possível, nesse texto, diferenciar os substantivos femininos dos masculinos? Então, nós podemos perceber que aqui nós temos uma lebre e um cão. Como nós sabemos que lebre é um substantivo feminino e cão é um substantivo masculino? Os olhos, né? E a cauda. Como nós sabemos que olhos é um substantivo, né, masculino e cauda é um substantivo feminino? Então, pessoal, nós conseguimos perceber através das palavras que as antecedem. Então, por meio dessas palavrinhas que vêm antes da palavra, antes do substantivo, nós conseguimos saber se é feminino ou masculino. Por exemplo, quando eu digo a casa, esse a indica para mim que casa é um substantivo feminino. O carro indica que carro é um substantivo masculino, esse o, né? Então, é muito importante a gente ficar atento a essa palavrinha que vem antes do substantivo. Questão número 2. Que palavras antecedem os substantivos masculinos e quais antecedem os substantivos femininos? Então, vamos voltar lá. Quais são os substantivos femininos que nós temos aqui, né? Lebre e cauda. Então, antes dos substantivos femininos, nós temos uma e a. Antes dos substantivos masculinos, nós temos um, né? Que é um cão, um grito. E os olhos, né? E o cão. Então, os e o. Então, palavras que antecedem substantivos masculinos. O e os. Palavras que antecedem os substantivos femininos. Uma e a. Então, agora, né? Um conceito para a gente sintetizar tudo isso que a gente já viu. Dizemos que os substantivos possuem dois gêneros. Então, todos os substantivos, ou, né, um substantivo é masculino ou ele é feminino. Então, os gêneros que os substantivos possuem é o masculino e o feminino. São masculinos os substantivos que podem vir antecedidos pelas palavras o, os, e uns. E femininos os que podem vir antecedidos por a, as, uma e umas. Agora, analise novamente as expressões uma lebre, um cão, a lebre, o cão e responda. Questão 3. O autor passou a utilizar as palavras a e o no lugar de uma e um diante dos substantivos lebre e cão. Tente explicar por que isso aconteceu. Então, se nós formos voltar ao texto, aqui nós temos a primeira frase do texto, né? Nós temos lebre como uma lebre e cão como um cão. Já na segunda parte, nós temos a lebre, né? E depois nós temos também o cão na terceira linha. Por que será? Então, se a gente perceber, é porque quando o autor começa a descrever a situação, é apenas uma lebre ali no campo e um cão andando por ali. Mas a partir do momento que eles começam a se relacionar, ou seja, né, que a lebre começa a perceber a proximidade do cão, eles passam de uma lebre para a lebre e de um cão para o cão, não mais qualquer lebre ou qualquer cão. Então, a resposta, né, é por quê? Isso acontece porque, inicialmente, o autor referia-se a uma lebre e a um cão qualquer. Mas, em seguida, esses animais tornaram-se específicos e determinados. Já não era mais qualquer lebre ou qualquer cão. Questão 4. Quais palavras se referem à lebre e
e ao cão de maneira vaga e indefinida. E de maneira exata, específica, definida. Então, pessoal, nós temos os artigos indefinidos, né, que são as palavras um e uma, refere-se ao cão e à lebre de maneira vaga. Então, quando eu falo um cão, é qualquer cão. E uma lebre é qualquer lebre. Isso é se referir de maneira vaga e indefinida. Já o e os e a são artigos que se referem, né, de forma definida. Então, a lebre é uma lebre específica. Da mesma maneira, quando eu digo uma menina e a menina. Uma menina é qualquer menina, mas a menina é uma menina específica. Uma casa é qualquer casa, mas a casa é uma casa específica. Então, quando nós temos uma relação mais próxima com uma pessoa, com um animal, com um objeto, nós nos referimos a ele de forma específica. Por exemplo, quando você vê um cachorro andando na rua, você fala um cachorro, né? Eu estava andando na rua e vi um cachorro. Agora, quando tem um cachorro específico que você vê todos os dias, que você leva comida para ele, aí é o cachorro e não mais um, porque você tem essa relação de proximidade, é um cachorro específico. Então, conceituando, essas palavras que acompanham os substantivos, a fim de defini-los ou indefini-los, particularizá-los, são chamados artigos. Os artigos dividem-se em dois tipos. Letra A, definidos, o, a, os e as, e indefinidos, uns, uma e umas. Exercícios. Leia a tirinha abaixo para responder à questão 1. Um ladrão de cavalos entrou no rancho. Não levou nenhum cavalo, mas levou as ferraduras, as selas e a alfafa. Então, aqui nós temos uma tirinha, né, com 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho, nós temos uma informação. Um ladrão de cavalos entrou no rancho, explicando o que aconteceu. Depois, nós temos o dono, né, provavelmente, o fazendeiro, ali com uma expressão de assustado, falando que não levou nenhum cavalo. Acho que olhando para os cavalos, né, até para contar se não levou mesmo. Já os cavalos reclamam que ele levou as ferraduras, as selas e a alfafa. Então, apesar de não ter levado nenhum cavalo, levou todas essas outras coisas. E essa tirinha foi publicada pela Folha de São Paulo no dia 18/4/2012. Questão 1. Observe o emprego dos artigos na tira e responda. Letra A. Qual o único artigo indefinido empregado na tira? Então, pessoal, nós vimos, né, que os artigos são essas palavrinhas que vêm antes do substantivo, que pode definir ou indefinir os substantivos. E nós temos quais são eles, né? É a, o, as, os, uns, uma ou umas. E aqui nós temos, já começa com esse artigo indefinido, né? Um ladrão de cavalos entrou no rancho. Então, é um artigo indefinido, no é um artigo definido, porque nós temos o aí, né? O rancho. Não levou nenhum cavalo, mas levou as ferraduras, nós temos o artigo as selas, outra vez o artigo as, e a alfafa, o artigo a. Então, o único artigo indefinido é que se refere ao ladrão, um ladrão. Letra B. E quais são os artigos definidos? Então, os definidos são aqueles que a gente já viu. O a, o as, o o, né? Então, o de no rancho, as ferraduras e selas e a de alfafa. Letra C. Considerando quem são os interlocutores e o local onde eles estão, justifique. Por que houve vários empregos dos artigos definidos e apenas um emprego de artigo indefinido? Então, por que vocês acham que começa, né, com um ladrão de cavalos entrou no rancho e depois nós temos as ferraduras, as selas e a alfafa? Então, pessoal, primeiro porque, né, esse ladrão ele é desconhecido. Ele não é conhecido do fazendeiro, né? Assim, ele não sabe quem é. Então, é um ladrão porque ele não sabe exatamente quem é. Pode, talvez, até ter uma suspeita, mas não sabe quem é. E também porque o ladrão é uma pessoa que vem de fora do rancho, né? Do campo, daquele ambiente que eles estão. É alguém externo àquela situação. Já as ferraduras, por exemplo, são coisas do convívio do fazendeiro e dos cavalos. É algo que eles conhecem, que eles sabem
exatamente o que é de forma definida e não de forma indefinida. Então a resposta seria: o rancho, as ferraduras, as celas e a alfafa são elementos próprios, comuns do universo do rancheiro e dos animais. Já quanto à palavra ladrão, não se sabe quem é ele, daí o emprego do artigo indefinido. Leia o anúncio publicitário abaixo e responda a questão 2. Valorize o professor. O futuro que a gente quer começa na sala de aula. 15 de outubro, dia do professor, todos pela educação. Muito bonitinho, né? Essa imagem, nós temos aí várias profissões aqui, né? Um desenho também da cidade. Muito interessante. Então, agora nós vamos para a questão 2. Questão 2. Observe o anúncio. Letra A. Quem é o anunciante? Então, como nós vamos saber quem é o anunciante? Normalmente, nós temos ou um link, né, que conduz para um site, ou o nome do autor, ou uma logo, ou o nome de um movimento. E aqui nós temos Todos pela Educação, né, essa logozinha embaixo, bem no cantinho aí do anúncio. Então, o anunciante é o movimento Todos pela Educação. Então, é o movimento Todos pela Educação. Letra B. Considerando que o anúncio foi publicado em outubro, responda: qual é a sua finalidade? Então, nós sabemos, gente, que em outubro é o mês, né, dos professores. Tem o Dia do Professor, em comemoração ao Dia do Professor. Então, por que será que foi publicado em outubro? Então, foi publicado em outubro, provavelmente, né, para homenagear os professores por ocasião do Dia dos Professores e, ao mesmo tempo, valorizar socialmente essa profissão. Então, foi feito, claro, né, para homenagear os professores, mas também para mostrar para a sociedade o quanto eles são importantes, né, para a construção da sociedade, de outras profissões e do futuro. Letra C. Observe que nos enunciados principais foram empregados artigos definidos: o professor, o futuro, a agente, na sala de aula. O que justifica esse emprego? Então, pessoal, por que vocês acham, né, que não colocou assim um professor, um futuro, uma agente? Por que vocês acham que não colocaram assim uma sala de aula e colocaram o professor, o futuro, a agente na sala de aula? Então, por quê? Porque eles se referem a elementos específicos e próprios do universo escolar. Porque nós estamos falando ali, né, do ambiente escolar e não é qualquer professor, né? É o professor daquela sala de aula, então por isso específico. E até mesmo para quando o leitor, né, caso seja um professor, ele se identifique, ele pensa assim: o professor sou eu, esse professor aí, né? Não é qualquer outro professor. É o professor que vai ser atingido com aquele anúncio e que nós podemos até conhecer algum professor. E quando fala o professor, a gente lembrar desse professor. Por isso, né? E também porque professor, sala de aula, futuro, são termos que fazem parte da sala de aula e também para criar essa relação entre o futuro e o professor. Como que o professor está relacionado, né, com essa criação do futuro. Então, porque, né, são elementos específicos e próprios do universo escolar. Questão 3. Leia as frases abaixo e explique a diferença de Leia as frases abaixo e explique a diferença de sentido causada pelo uso do artigo. Letra A. Marina levou seu filho ao zoológico. Lá, o menino ficou com medo do leão. Então, aqui nós temos né, o artigo o menino. Na segunda frase, Marina levou seu filho ao zoológico. Lá, um menino ficou com medo do leão. Então, pessoal, nesse caso aqui, nós conseguimos perceber que na primeira frase, o menino provavelmente é o filho de Marina, né? Já na segunda frase, um menino é qualquer menino que estava lá no zoológico. Tava passando um menino lá no zoológico e era ele. Da mesma forma, eu falar: eu saí com a minha irmã hoje. Ela chorou, né? E se ela vai voltar para a minha irmã. Então, quando eu uso também o artigo a menina chorou, né? Provavelmente você iria relacionar que é a minha irmã, porque é de quem eu estou falando. Então, o menino, né, está mais próximo do filho de Marina do que um menino. Um menino é qualquer menino que estava lá. Então, na primeira frase, é possível especificar qual menino ficou com medo do leão. O filho de Marina, pois usado o artigo definido o. Então, quem ficou com medo foi o filho de Marina. Na segunda frase, não é possível determinar qual criança ficou com medo do leão, já que foi utilizado o artigo indefinido um. Pode ter sido qualquer criança que estava no parque.
Letra B. Mãe, agora eu quero ver uma girafa. Então, uma girafa, né? Pode ser qualquer girafa, pode ser um desenho de girafa, qualquer girafa. Já, mãe, eu quero ver a girafa. É uma girafa específica, conhecida da mãe. A mãe já sabe que tem uma girafa que ela conhece e ela quer ver aquela girafa específica. Então, na primeira frase, o uso do artigo indefinido uma indetermina a girafa. Pode ser qualquer girafa. Na segunda frase, o uso do artigo definido a especifica a girafa. Não pode ser qualquer uma. Questão 4. Leia esta tira. Hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Claro. Vou te apresentar meus amigos. O quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo. Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Você é igual às outras. Então, pessoal, nós temos aqui essa tirinha, né, da Mafalda. E no primeiro quadrinho, nós temos um diálogo, né? A Mafalda está triste porque ela vai embora da praia, mas ela tem ali o Miguelito, que é o seu amigo. Já no segundo quadrinho, ela fala, né, pro Miguelito que vai apresentar a ela os outros amigos que ela tem, e o Miguelito fica pensando assim, ela tem mais amigos, né? Ele pensou que ele era o único, mas aí ele descobriu que ele era só mais um. E aí depois ele olhando assim com um olhar bem triste pra ela com uma cara sem entender nada. E no último quadrinho, ele falando muito bravo com ela, você é igual às outras. E aqui embaixo nós temos a referência, né? Uma tirinha do Quino, da Mafalda, São Paulo, e aonde foi publicado, né? Em 1998, volume 2, página 94. Então, agora vamos responder a atividade. No terceiro quadrinho, Miguelito opõe as expressões o amigo e um amigo. Letra A. Explique por que o garoto está triste, com base na diferença de sentido que os artigos o e um provocam. Então, pessoal, quando eu falo assim, eu sou o amigo e eu sou um amigo, isso faz com que Miguelito não seja mais um amigo único, mas que ele esteja no meio de outros amigos, né? Mais de um amigo que ela tem. Então, o artigo o em o amigo define o personagem como um amigo único, especial. Já o artigo em um amigo deixa transparecer ao personagem que ele é apenas mais um amigo entre vários, não sendo, assim, especial como o Miguelito desejaria. Letra B. O que Miguelito quer dizer quando afirma que Mafalda é igual às outras? O que vocês acham que ele quis dizer com essa expressão? Então, né, o Miguelito quis dizer, né, ele quer dizer, quando ele usa essa expressão, que Mafalda é igual às outras, ou seja, que não o enxergava como um amigo, mas sim como um amigo qualquer, que ele não era um amigo especial dela, mas mais um amigo. Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí, né, alguma sugestão no comentário, curtam e compartilhe com seus coleguinhas para estarem assistindo a essa correção. Muito obrigada e até a próxima!